Sejam bem-vindos, caros alunos, a mais uma das nossas videoaulas. Na aula de hoje, nós vamos ver a solução da nossa última prova, nossa segunda AP. A primeira questão fala com respeito a esse gráfico da força de atrito que nós temos aqui no bloco no plano horizontal. Se é um plano horizontal, a força peso tem o mesmo valor da força normal. Vamos lembrar disso. Outro detalhe importante que nós temos que ver nesse gráfico é uma análise aqui. Quando a minha força motriz vale 100, a minha força de atrito vale 100. O que significa que cada um desses valores que você tiver aqui para a força F vai ser o mesmo valor para a força motriz. À medida que a força F cresce, a força de atrito cresce e o corpo continua em repouso. Ele estava em repouso, ele continua em repouso. O valor máximo da força de atrito máxima, ou como alguns autores chamam, força de atrito de destaque, o valor máximo dessa força de atrito é 100 newtons. Então, a força de atrito cresceu máximo para 100 newtons. Quando a minha força motriz passa dos 100 newtons, a minha força de atrito passa a assumir valor 90 newtons. Ela dá uma pequena reduzida. Isso é um comportamento bastante normal. E aí o que acontece? Eu tenho uma força motriz maior do que uma força de atrito. Aqui eu tenho uma força de motriz de igual valor à força de atrito. Portanto, nesse trecho eu vou estar em repouso e nesse trecho eu vou estar em movimento. Quando é que surge um movimento? Quando a minha força motriz é superior a 100, que é o maior valor da força de atrito para esse gráfico. Vamos lá ao nosso primeiro item. O sistema permanecerá em repouso enquanto a força motriz não for superior a 100 newtons. Acabamos de falar isso. É o topo do gráfico. Só quando a força motriz é superior a 100 newtons, a força motriz é superior à força de atrito. O coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito estático você vai tirar da forma. A força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. O estático você vai pegar o coeficiente, a força de atrito de destaque, aquele valor máximo da força de atrito, que é 100. O coeficiente de atrito é a pergunta. A força normal tem o mesmo valor do peso. O peso do corpo é 500, a massa é 50, a gravidade é 10. A força normal também vai ser de 500. Daqui eu tiro que o coeficiente de atrito vai ser 100 dividido por 500. Coeficiente de atrito estático 0,2. O item é falso. Próximo item. A força de atrito terá módulo 100 newtons quando a força motriz for igual a 150. O gráfico está dizendo para a gente o quê? Quando a minha força motriz é 150, a minha força de atrito é 90. Falso. O último item. Se a força motriz tiver valor 150, então a aceleração será 1,2. Olha só, acabamos de falar. Se a força motriz é igual a 150, a força de atrito é igual a 90. O que significa que a força resultante, que é a soma dessas duas forças aqui em sentidos opostos, vai ser igual a 150 menos 90, o que vai dar 60 newtons. A aceleração é a força resultante sobre a massa. A aceleração, lembra, normal e peso se equilibram. Vai ser a força resultante 90. A força resultante não é 90. Erro, insanidade mental temporária do professor. 60 dividido pela massa, que é 50 kg. O que vai dar uma aceleração de 1, outra insanidade mental temporária, 1,2 metros por segundo ao quadrado. O item é verdadeiro. Último item. O coeficiente de atrito estático e dinâmico do bloco com piso apresenta o mesmo valor. O estático nós já calculamos, que era 0,2. O dinâmico vai ser a força de atrito de movimento, ou cinética, o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. A força de movimento é 90. O coeficiente de atrito eu quero. A força normal é 500.
O coeficiente de atrito, 90 dividido por 500. O coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, como queira, 0,18. Portanto, o item é falso. Essa questão requer um pouco de cuidado na hora de fazê-la, né? Tem alguns itenzinhos ali, mas que requerem um pouco mais de cuidado. Mas lembre-se sempre, o corpo só entra em movimento, um corpo que está parado, só entrará em movimento quando? Quando a sua força motriz for maior que o valor máximo da força de atrito do bloco com a superfície. Ok? Vamos lá, para a nossa segunda questão. Segunda não, né? Questão, o item 6. Fala de um garoto, do aluno do Colégio Militar de Brasília, que está pilotando o seu carrinho de controle remoto, cuja massa é 12 quilos, cujo coeficiente de atrito dos pneus com o chão é 0,4, o raio da trajetória é de 100 metros, e esse carrinho está no plano horizontal. Olha, observe. Se o plano é horizontal, eu tenho o peso para baixo, eu tenho a força normal para cima, que se equilibra, um carrinho não sobe nem desce, então a força normal tem o mesmo valor do peso, e eu vou ter a força de atrito aqui, ó. Essa força de atrito, ela vai fazer com que esse carrinho execute a curva. Essa força de atrito vai fazer com que esse carrinho faça a curva. Então, a nossa força de atrito vai fazer o papel da nossa força centrípeta. Bom, item 1. A força de atrito resultante dos pneus com o piso vale 180 newtons. Essa é a aplicação pura de fórmula. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Essa força de atrito é atrito estático, porque o pneu, quando toca, aquele ponto do pneu, quando toca o chão, aquele ponto do pneu para. Eu não quero que o pneu escorregue, eu quero que o carro ande, o pneu role, mas não escorregue. Então, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito, que ele disse lá 0,4, vezes a normal, que tem o mesmo valor do peso. Olha, lembra que nós anotamos? O peso, a massa do carrinho era 12, a gravidade 10, o peso é de 120 newtons. Então, a força de atrito vai ser de 48 newtons e o item é falso. Ao fazer a curva com uma componente da força de atrito, será a força resultante do movimento circular, ou seja, é a força centrípeta. E isso é verdadeiro, né? Tiver na dúvida, imagine um exercício mental aqui junto comigo. Suponha que alguém jogasse óleo nessa pista, uma grande quantidade de óleo. Ora, por que do óleo? Porque o coeficiente de atrito do pneu com óleo é muito menor que o coeficiente de atrito do pneu com asfalto. Então, apesar de existir uma força de atrito com óleo, ela é muito fraca e não vai conseguir fazer com que o carro execute a curva. Se ele não vai executar a curva, ele vai sair em linha reta, portanto, o nosso carrinho só faz a curva. Por quê? Porque ele só vai fazer a curva por conta da força de atrito. E aí a força de atrito vai fazer o papel da nossa força centrípeta. O item é verdadeiro. A velocidade máxima que o carrinho pode fazer essa curva. Olha só que interessante. Acabamos de falar, a força centrípeta é a própria força de atrito. mv ao quadrado sobre r é igual a μ, m vezes g. m corta m, v vai ser igual a raiz quadrada. O r vem multiplicando, μrg, e aquela potência vem na forma de raiz. Observe que essa velocidade máxima, ela não depende da massa do carrinho. Ela depende do coeficiente de atrito, que é uma consequência do asfalto e o pneu. Então, se o asfalto é o mesmo e o pneu tem a mesma composição, vai ser o mesmo coeficiente de atrito, o mesmo raio e a mesma gravidade. O que isso quer dizer para nós? Simples. Se você tiver um carro de 10 quilos, um carro de 100 quilos, um carro de 1 tonelada, um caminhão, todos mantendo o mesmo coeficiente de atrito, o mesmo raio e a mesma gravidade, vão poder fazer a curva com a mesma velocidade máxima. Porém, o asfalto não vai ser exigido da mesma forma. É óbvio que
Para o carrinho que tem mais massa, o asfalto vai ter que fazer uma força maior, bem maior. Olha lá, se tem mais massa, eu vou ter uma maior força de atrito. Mas não velocidade, a velocidade vai ser a mesma. Então, pegando os dados, velocidade vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,4, o raio da trajetória, que é 100, a gravidade 10, 0,4 vezes 100 vezes 10 vai dar 400, raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo. Aqui ele só passou a velocidade para quilômetros por hora. Então, minha velocidade, 20 vezes 3,6, 72 quilômetros por hora. Essa é a velocidade máxima que ele poderá fazer a nossa curva. E o item é verdadeiro. Caso a pista fosse inclinada, se essa pista fosse inclinada de tal forma que ela seja inclinada para o lado interno da curva, ele vai poder fazer essa curva com uma velocidade maior. Por quê? Porque eu tinha aqui o peso anormal, que é perpendicular ao plano, uma força de atrito aqui para baixo, porque eu estou passando com velocidade máxima, cada vez maior, cada vez maior. Se eu não tivesse essa força de atrito impedindo o carrinho, esse carrinho iria subir. E o que acontece? Essas três forças somadas é que vão exercer o papel da minha força centrípeta. Ora, no nosso problema anterior, o que acontece? A força centrípeta, ela vai ser, eu vou decompor aqui a força normal que eu vou chamar de Y, força normal que eu vou chamar de X, decompor a força normal, e essa componente normal Y com o peso se equilibra. O que vai fazer o papel da força centrípeta? A componente da força normal mais a componente da força de atrito, o que é maior do que a força centrípeta que eu tinha anteriormente, que era só a força centrípeta, era só a força de atrito. Então, com essa inclinação, eu posso fazer a minha curva com uma velocidade bem superior. Um segundo carrinho de massa 24, mantendo que utilizar o mesmo tipo de pneu, poderá fazer a curva com velocidade maior do que 20? Não, já discutimos isso. A velocidade não pode ser maior. Opa, eu acho que isso aqui ficou doido. Vamos lá, vamos tentar apagar essa insanidade mental temporária do professor. Já discutimos isso, né? O nosso carrinho não pode fazer uma curva com velocidade maior. O asfalto sofrerá uma força maior, mas a velocidade não será maior. Próxima questão. Uma esfera de massa 52,4 kg está presa a um barbante que, no caso, tem um comprimento de 1,1 metro, que vai fazer o papel do raio da curva, está no plano horizontal. Esse barbante suporta uma tração de 194 newtons, a tração máxima. E ele quer saber qual é a velocidade máxima que esse carrinho, que esse cara pode fazer essa curva, esse bloco pode fazer essa curva. Observe, a normal e o peso se equilibram, e a tração vai estar aqui, ó. A tração fará o papel da nossa força centrípeta. mv ao quadrado sobre r será a nossa força centrípeta. A massa, 52,4, sobre o raio, que é 1,1, velocidade ao quadrado, será igual a 194. Aqui você tem que tomar cuidado com as contas. 194 vezes... Aqui eu vou precisar da calculadora, gente. Falhou a conta. 194. Eu vou multiplicar por 1,1 e depois dividir por 52,4. Então vai ficar velocidade, a raiz quadrada de 194 vezes 1,1 vai dar 213,14 dividido por 52,4, o que vai dar 4,07 aproximadamente. A raiz quadrada de 4,07, se você fizer a continha aí na sua calculadora, você vai ver que dá
2,018. Então, a velocidade, 2,018 metros por segundo. A unidade é importante. Perceba, a questão tem 4 scores. Um score é só pela unidade. Então, esse score aqui da unidade, ele é muito importante. Vamos para a próxima. Um bloquinho de massa 6,3 kg está preso a um plano inclinado com certo ângulo x, de tal forma que o seno de x é igual a 0,6. Ele pede para você calcular qual é o valor da força de tração exercida no sistema. Olha lá, calcule a força de tração no fio. Essa força de tração aqui. É isso que ele quer saber. Nós temos aqui a força normal, nós teríamos aqui o peso, mas o peso eu vou decompor ele em 2 forças, uma que a gente chama de força normal e outra que a gente chama de componente tangencial. O que acontece? Essa componente tangencial, que é o que interessa para a gente, ela vai se equilibrar com a força de tração, porque o bloco está preso. Então, a força de tração vai ser a componente tangencial, que é P seno do ângulo. A tração vai ser mg seno do ângulo, que ali no caso é x. A tração será igual a massa 6,3 vezes a gravidade, que é 10, vezes 0,6. E aí é só fazer a continha. 6,3 vezes 10 dá 63. 63 vezes 0,6, 37,8 newtons. Olha só, a força, a unidade de força é newton, nome próprio, letra maiúscula. Próximo. Um corpo de massa 21,7 kg, massa 21,7 kg, ele quer está sob a ação de uma força motriz de 222 newtons. Vou tirar esse cara daqui. E esse corpo, ele quer saber o seguinte: qual é a aceleração que esse corpo vai estar submetido, sabendo que o coeficiente de atrito é 0,16. Para saber se esse corpo está em repouso e movimento, lembra lá da questão 1? Primeira coisa que a gente tem que saber, qual é o valor da força de atrito máxima. A força de atrito máxima é o coeficiente de atrito, que é 0,16, vezes a força normal. A força normal tem o mesmo valor do peso. Então, a massa é 21,7, peso 217 newtons, força normal 217 newtons. Força de atrito, então, será igual a essa continha, 0,16 vezes 217, 0,16 vezes 217, 34,72 newtons. Ora, eu estou puxando com 220 newtons. Eu estou resistindo com 34,72 newtons. Portanto, a minha força resultante, 222 menos 34,72, o que vai dar 187,28 newtons. E agora? A aceleração é a força resultante sobre a massa. 187,28 dividido pela massa, que é de 21,7 kg. Isso aqui dividido por 21,7 vai dar 8,63 metros por segundo ao quadrado. Aí é a questão 13. A última questão é um corpo de massa 4,3 kg, a massa de ar 4,3, está fazendo um movimento circular aqui, presa por esse fio, que está presa a uma esfera B. Ele fala o seguinte: determinar a massa de B, sabendo que a gravidade vale 10 e a velocidade do ar, essa velocidade do ar, é de 21,7
metros por segundo ao quadrado. Ora, aqui no alveolar teria peso e força normal, não há força de atrito, e a força de tração. Essa força de tração, ela vai equilibrar o peso de B aqui embaixo. Então, para calcular a massa de B, eu preciso do peso. E o peso tem o mesmo valor da tração, que é o papel da força centrípeta. Então, a tração vai ser a força centrípeta no ar. A tração será mv ao quadrado sobre R. Lembre-se que isso aqui é referente ao corpo A. A tração será igual a massa 4,3 vezes a velocidade ao quadrado 21,7 ao quadrado dividido pelo raio, que é 1,8. O raio está aqui, ó. Raio da trajetória, esqueci de anotar, né? Então, agora temos que fazer essa conta com calma, senão a gente vai cometer um erro bobo aqui e perder ponto na prova. 21,7 ao quadrado. Isso dá 470,89, que eu vou multiplicar por 43, 20.248,27, que eu vou dividir por 1,8, o que vai dar uma tração de 11.249 newtons. Vamos verificar de novo essa conta? Olha só, porque eu achei o valor muito alto, né? Mas tá certo, é só para ter certeza mesmo da conta. 21,7 vezes 21,7, 470,89, que eu vou multiplicar por 4,3, que é a massa. Opa, 2.224. Eu errei aqui no valor, ó. Ainda bem que eu refiz a conta. E isso eu vou dividir por 1,8. O que vai dar 1.000, olha só, se eu não tivesse refeito a conta, 1.124,9 newtons. Agora, o que nós acabamos de mencionar? Que o peso de B é igual à tração. Então, a massa de B vezes a gravidade, que é 10, é igual a 1.124,9. A massa de B, que é o que ele quer, vai ser 1.124 dividido por 10, 112,49 quilogramas. Gente, é sério, eu não fiz de brincadeira não. Tem que fazer contas com muito cuidado, com muita atenção, senão a gente comete erros e acaba perdendo pontos por bobeira. Com isso, nós finalizamos a nossa aula e finalizamos a resolução da prova. Caso você tenha tido alguma dúvida, tenha permanecido alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente via as mensagens que a gente tenta esclarecer pelo sistema. Se não conseguir, a gente grava um novo vídeo com a solução que você precisar. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.